Bom dia a todos. Na realidade, eu começo esse nosso bate-papo porque eu queria apresentar a Novarejo antes da Cláudia começar a falar um pouco sobre o tema, né? A Design Novarejo é um escritório que existe há 32 anos. Eu tenho um sócio, o Mauro Miniti, e é um escritório de conceito especializado em espaços comerciais. Então, nesses 32 anos, nós atendemos quase todos os estados brasileiros, com projetos, diferentes projetos, né? É um escritório que hoje conta com quase 30 colaboradores. Temos projetos também na América do Sul, clientes diversos, né? em diversos segmentos. E, na realidade, a Novarejo, nesse ano, a gente está passando por uma transformação, né, por um redesenho do escritório em função de tudo que aconteceu nos últimos anos, para que a gente possa estar mais alinhados com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma série de procedimentos dentro da Novarejo com uma consultoria nesse redesenho, onde a gente está transformando o espaço, a gente está trazendo novos produtos, a gente já tinha alguns produtos como arquitetura, comunicação, desenho de mobiliário, VM, comunicação, enfim. E a gente está trazendo agora mais 2 novos produtos. Um deles é o branding, que a gente tem aí uma estrutura de equipe que a gente está trabalhando, e o outro é o planejamento e pesquisa, área que a Cláudia lidera, né? E que é muito importante porque é o ponto de conexão entre o cliente e o nosso grupo de trabalho. Então, tem todo um trabalho de levantamento e pesquisa que é feito para que a gente seja mais assertivo em relação ao cliente, e depois todo esse trabalho é processado para passar para a nossa equipe de criação, para depois distribuir para o resto da nossa equipe. Legal. Então, eu vou apresentar para vocês 3 cases. E antes eu queria comentar, né, que a gente estava lá no escritório vendo que tipo de trabalho a gente separa para mostrar para vocês. E a gente queria mostrar algo diferente, ou ir por um outro caminho, porque normalmente nas palestras, nos eventos que a gente vai, tem temas que são mais abordados, né? No caso do supermercado, do alimentício, das lojas de shopping, da moda. Então, vocês já têm muita informação sobre esse tipo de trabalho. Então, a gente procurou separar 3 projetos que são projetos diferentes. Embora sejam segmentos bem diferentes, eles trazem soluções que são aplicáveis em todos os tipos de varejo. Então, isso foi uma preocupação que a gente teve. Uma outra preocupação foi de trazer formatos diferentes. Então, um cliente com formato um pouco maior, um outro cliente com formato menor, pequeno, mas não menos importante. E um terceiro, que foi muito legal para a gente fazer esse projeto, que ele fez o caminho inverso. Ele não tinha loja física e foi para o digital. Ele era digital e veio para o mundo físico, né? Então, foi uma experiência legal que a gente teve para desenvolver os projetos. O primeiro deles é a Léo Madeiras. A Léo Madeiras é uma operação de 50 lojas, né, divididas em lojas próprias, lojas de parceiros, e o público dela é um público de profissionais marceneiros, arquitetos e consumidor final. Na realidade, e um público muito masculino, né, que estava migrando para ter um público um pouco mais feminino, dependendo dos produtos que ele oferecia. E ele começou a oferecer, entrar no mundo dos arquitetos, e aí começou a entrar no mundo mais feminino também. Então, a ideia era pegar esse levantamento e tudo que a Cláudia colocou de uma forma teórica e aterrissar num projeto de loja, né? Esse projeto, a gente atende esse cliente há muito tempo, mas não de forma contínua. Sempre quando ele tem uma novidade, uma nova geração de loja para fazer, a gente passa a dar esse suporte para esse cliente. E ele tinha uma loja, que vamos colocar como primeira geração, que era um ambiente meio caótico, meio misturado. Então, eu separei aqui algumas fotos. Ele não tinha um padrão de fachada da parte externa, ele tinha uma área
muito misturada, né, de produtos e atendimento. Tinham produtos na frente dos balcões, enfim. E a gente já tinha começado a organizar um pouco a informação para esse cliente, né? Ele tem muito produto técnico, né? Então a gente tinha que achar uma maneira de começar a organizar. Então é um cliente que não adianta você chegar e fazer um projeto já detalhado, com tecnologia, se ele não está preparado, principalmente na retaguarda. Eu não digo nem na frente de loja. Ele tem que ter uma estrutura de retaguarda, você precisa conhecer o cliente para começar a estruturar esse trabalho e dividir em etapas, né? A própria equipe interna não está preparada para isso. Então, não adianta você fazer uma loja maravilhosa e ela não vai funcionar, né? Então, esse primeiro passo que a gente deu, esse projeto já tem alguns anos, não é um projeto recente, a gente procurou organizar toda a parte externa deles, não só visualmente, mas entrada de produto, entrada de mercadorias, a exposição de produto fora da loja, né? Porque você sabe que você começa a vender antes de entrar na loja, por uma série de ferramentas que você tem, que você começa a vender desde que ele tem o primeiro ponto de contato com a loja. E a gente começou a criar alguns displays básicos e organizar as informações dentro da loja de maneira que você equilibrasse um pouco a circulação desses espaços que, a princípio, existiam lojas grandes, mas existiam lojas muito pequenas. Então, você tinha que imaginar a gama de produtos, né, e serviços que ele tem para distribuir no espaço. Então, a gente começou com uma pequena organização e um trabalho muito grande de retaguarda com a equipe deles, né, para a gente colocar um objetivo lá na frente, para eles começarem a preparar as equipes, para a gente poder implantar um projeto de forma plena, né? Então, essa eu coloquei como uma segunda geração. Então, a gente começou a organizar ainda mais os produtos, né? É quase que um catálogo físico, que era um suporte não só para o cliente que circula na loja, mas um suporte também para o vendedor. Para ele dar uma explicação técnica, ele tinha que ter os produtos de forma organizada, né? E a parte de retaguarda, a parte que aparece para o consumidor final, que é a parte de expedição de produto. Então, a gente foi chamando de segunda geração, um espaço um pouco mais organizado, inclusive para o cliente esperar, ter um espaço para ele sentar, esperar, enfim. Até a gente chegar nessa terceira geração de loja, né? Que é uma loja que você tem aqui do lado esquerdo, na parte maior, um depósito muito grande. Aqui do lado, a loja. Foi um trabalho onde a gente aplicou todas as nossas disciplinas. Essa loja aqui, esse espaço foi construído, então a gente usou a arquitetura, o layout de loja, comunicação, VM, enfim, onde a gente pôde aplicar a gama de serviços que a gente tem no escritório. Então, e aí a gente colocou um pouco de tecnologia também. Esse trabalho foi feito em cima de uma pesquisa, porque, como eu disse no começo, você tem o marceneiro, que era o consumidor origem dessa operação, só que esse marceneiro ele já está há algum tempo com a Léo Madeiras e começa a vir a segunda geração, os filhos deles, né? E eles já vêm com outro chip, né, de tecnologia, uma operação mais simplificada, uma operação remota, enfim, tudo que a gente já sabe, já conversou sobre isso. O outro consumidor era o arquiteto, que ele não tinha um espaço adequado para trabalhar nessa loja, para levar o cliente dele, enfim. E tinha o consumidor final, que para eles, da operação, para os vendedores, é o famoso, o pessoal usa muito o termo de caroço, é o cliente caroço, aquele cliente que só atrapalha, porque o ticket é baixo, ele vai lá para comprar uma furadeira ou comprar uma cola, e às vezes ele prende um vendedor técnico para fazer uma compra de R$50, enquanto ele pode estar perdendo uma compra de um marceneiro, que vai montar aí toda a parte de marcenaria de uma residência e vai gastar uma fortuna. Então, a gente tinha esses problemas para resolver e atender esses três tipos de público. Então, a gente fez essa loja piloto, que é uma loja onde a gente trabalhou o layout de forma onde atendessem esses três tipos de público, e eu vou contar para vocês como é que a gente fez isso, que a gente distribuísse de forma homogênea para que tivesse uma circulação equilibrada na loja, não tivessem pontos escondidos, né, onde a loja adernasse, circulando muito de um lado e não de outro. A gente teve a preocupação, a entrada da loja é aqui, você tem uma circulação principal,
você tem uma frente de loja baixa, para quando o cliente entra, ele tem uma visão da loja como um todo. Quanto mais a loja conversa com o cliente, menos eu preciso sinalizar. Enfim, então começou a existir essa preocupação, começando pelo layout. Essa área aqui é a área principal deles, que conversa com o público nativo deles, com os marceneiros. Então, a gente fez questão de deixar na entrada da loja, para quando o cliente entrasse, ele não tivesse um impacto muito grande, ele não se sentisse em casa como ele se sente nas lojas da Léo. Então, esse é o produto principal deles, que é todo aquele catálogo físico que eu comentei. E eles eram atendidos por esses balcões aqui, né? E eles tinham aquelas cadeiras de espera, que ele pegava o ticket dele e ficava esperando ser chamado. Então, falando primeiro desse cliente, o que a gente fez? Na pesquisa mostrou que quanto mais atenção esse cliente tinha, mais ele gastava. Então, se você consegue dar um espaço ao invés do balcão, criar um ambiente mais confortável, o vendedor técnico ele tem como vender mais, entender a necessidade desse cliente e orientá-lo no sentido de poder oferecer a gama toda de produtos que a loja oferece, né? Num balcão, no atendimento rápido, ele não confortável, ele quer fazer a compra dele e ir embora. Então, a gente criou um ambiente que, quando o vendedor percebia que era um cliente, que ele podia oferecer uma gama de produtos maior, em cima da necessidade desse cliente, ele levava para esse espaço e lá ele conseguia aumentar 2, 3 vezes o ticket da loja, né? Isso é uma coisa interessante. A outra é que, em vez de ele ficar sentado, a gente fez essa entrada onde ele retira a senha dele e ele vai ser chamado ou por essas TVs aqui e de também sonoro, né, o ticket que está sendo chamado, e em vez de ele ficar sentado, ele podia degustar a loja. Então, ele podia ver os produtos, os lançamentos, as ofertas, enfim. Tem algumas partes interativas onde ele podia se conectar com a loja de uma forma mais profunda, enfim. E começa a se conectar ele começa a se conectar não só com o marceneiro pai, mas com o marceneiro filho, né, que é a nova geração. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente trabalhou, e com um ambiente que remetesse à marcenaria. Então, você vê que tudo aqui, os displays, os mobiliários, a maioria deles são todos usando o produto de origem, né, da Léo Madeiras, a madeira. Aí vocês veem aqui, tem um detalhe desse catálogo físico que eu comentei. Então, ele serve não só para o vendedor, junto com o cliente dele, demonstrar o produto, porque você vê que está tudo separado, codificado, com alternativas de produto, enfim. Você tem um catálogo aí físico bem interessante. Como também para o próprio cliente degustar e ver os produtos. Do outro lado, né, a gente estava mostrando a foto por esse lado aqui. Desse lado aqui, a gente criou esses nichos que são voltados para o arquiteto. Então, o arquiteto consegue ter uma privacidade, levar o cliente dele para esse espaço, conectar o computador a essas TVs que vocês veem aí, pegar os mostruários e levar para a mesa. Então, em cima do projeto, ele começa a oferecer todos os produtos que a loja tem, né? E de uma forma, uma privacidade, e que ele consiga atender e levar o cliente de uma forma agradável, num espaço agradável, compacto, né, atendendo esse cliente. E em frente aqui, deixa eu ver se está na próxima foto, você tem o showroom. Então, se ele quiser levantar e mostrar o produto que está no catálogo aplicado em alguma área, ele tem condição esses eram 7, 8 showrooms, mas com todos os produtos aplicados de uma maneira ou de outra, ele tem como mostrar isso para o cliente, né? E essa parte superior aqui são boxes com serviços complementares, né? Que se eu fiz um banheiro, fiz lá o gabinete, mas quero fazer o box. Então, tem um fornecedor de box ali, tem um fornecedor de pedra, tem um fornecedor de produtos complementares para eles oferecerem um serviço completo, né? Mesmo não trabalhando com todos eles. Então, eu estou construindo com vocês a forma como a gente desenvolveu o projeto, né? E aí você tem o terceiro cliente, que é o consumidor final. Então, em cima da pesquisa, a gente fez um trabalho em cima da curva ABC, do que mais vendia, o que mais procurava o consumidor final, e a gente instalou um autosserviço.
Por que isso não foi feito em outra geração, embora a gente já tinha detectado isso? Porque você tem que ter uma retaguarda, uma operação voltada para autosserviço. E quem é de varejo sabe que tem todo um trabalho a ser feito de retaguarda para você poder mostrar na frente de loja como a gente operaria. Então, a gente separou esses produtos, fez um passo a passo, muito simples, porque as pessoas já estão acostumadas a vender, a transitar por um autosserviço. Então, dessa forma, a gente atingiu toda a gama de público que a Léo Madeiras tem. E aí, a parte virtual da coisa, a parte digital, né? Então, ele tem um totem, onde ele pode efetuar a compra por esse totem. Ele vê na exposição de produtos que tem lá o produto que ele quer, ele compra por aqui, vai na retira e retira o produto. Ele tem essas mesas aqui que fazem pequenas simulações, porque às vezes você tem um produto, uma madeira, que com uma amostra desse tamanho você não consegue ver o veio todo da madeira, como é que fica. Então, quer dizer, através desses simuladores, ele consegue aplicar no espaço e ver o veio da madeira, enfim. O cliente escolhe como comprar, o aplicativo, né, retira na loja, diretamente na loja compra e paga pelo totem, e o atendimento assistido. Então, ele pode comprar e retirar, lá, se ele tem um marceneiro está fazendo um trabalho lá na marcenaria, faltou algumas placas de madeira. Ele, pelo telefone, ele encomenda, pega a caminhonete dele, nem entra na loja e já retira, o produto já está separado. Ou ele pode entrar na loja, comprar pelo totem, ele tem as mesas de simulação, ou ele pode comprar no sistema autosserviço. Então, dessa maneira, a gente conseguiu fechar toda a gama de serviços num ambiente de loja onde ele tem lá o layout bem desenvolvido, a iluminação, a arquitetura, o ambiente, precificação e cartaseamento, enfim, todo o processo. E aí a gente fez uma área de café, onde ele serve todos os tipos de público, né? Mas um ambiente mais agradável, né? mais aconchegante, enfim. Então, na realidade, a gente está mostrando uma operação diferente, não é tão convencional, que a gente não vê sempre em palestra, em apresentação, mas nesse conceito eu consigo aplicar em qualquer tipo de varejo. A gente trabalha com supermercado, hipermercado, Maticom, grandes plataformas, médias, pet shops, enfim. O conceito, né, e a forma que se desenvolve, acho que ficou bem explanada aqui, né, para ser uma continuação do que a Cláudia colocou. Trabalho que começa na pesquisa, a gente define bem quais são os caminhos que a gente tem que seguir. A gente tem uma equipe multidisciplinar, arquitetos, designers, comunicadores. A gente tem o DIP, que é uma área onde a gente junta tudo isso para criar, pega o material da Cláudia, processa, e aí cada um vai desenvolver a sua área, de layout, de arquitetura, enfim. O segundo case é da Amarelinhas. É uma operação de espaço mais compacto, mas o desafio nesse projeto era criar uma loja que fosse uma loja experiencial. Eles comercializam tintas e acessórios. Até então, né, Vinícius, eram 12 lojas, são 12 ainda? Você vê, legal. Eles têm uma expansão agressiva, mas bem legal. A gente fez 2 formatos de loja para eles, eu vou mostrar um para vocês, e que, na realidade, a pedida era uma loja mais experiencial.
E a gente trouxe, um pouco diferente do convencional, é que a gente trouxe na arquitetura, a gente já aplicou algumas coisas, alguns produtos que ele comercializa no próprio projeto. Então, a gente aplicou no chão de loja, na parede ou no teto, para que o cliente, quando fosse na loja, já visse o produto aplicado, não só em display, né? Eles tinham, a loja deles era uma loja mais convencional. São muito fortes na região, comercializam, tem um volume de produto que eles comercializam bastante forte, mas no sistema mais convencional, onde ele vendia a tinta, os acessórios, e a loja era forrada com os displays de fornecedores e uma apresentação mais convencional. E é isso que a gente queria mudar, para que eles tivessem um projeto onde eles poderiam fazer eventos trazendo os arquitetos, né, mais do que o pintor nessa loja, mais os arquitetos, os decoradores, né, para que são os formadores de opinião. E depois a gente fez um outro formato misto, que atendia não só o decorador e o arquiteto, mas também atendia o consumidor final, o pintor, né? E o que fizemos nessa loja? A gente fez uma loja mais experiencial, mesmo sendo um espaço pequeno. Então, você tinha os espaços onde você tinha os displays, por exemplo, esse display de texturas, né? Você tinha esse outro display aqui, que são cubos coloridos com a paleta de cores que eles oferecem. Por que um cubo? E por que está perto da vitrine? Porque perto da vitrine tem a incidência da luz, e a gente queria mostrar como é que fica a cor com luz intensa, com meia sombra e com sombra. A mesma tinta, qual é qual a interferência que ela tem com a luz. Então, além de ser um painel decorativo, ele era super funcional, né? E dessa maneira a gente trabalhou o projeto como um todo. Junto com isso, a gente trouxe um pouco quer dizer, tem uma parte que apresenta a tecnologia, que eu vou deixar para o Vinícius comentar, e aqui é onde você tinha lá a gama de paleta de cores, você podia tirar esse displayzinho, esse material daqui, essa palhetinha, coloca num sensor, e nesse visor aqui, ele vai te dar uma série de informações. Todas as marcas que oferecem esse tipo de tinta, um comparativo entre elas, no valor da lata de 18 litros, por exemplo, o rendimento por metro quadrado, os benefícios de cada um deles, para você poder ter ferramentas, né, ter informação para optar, né, a área de cobertura, enfim. Então, tem uma série de informações que eu vou deixar para o Vinícius comentar, e aqui você tem o passo a passo, né? Isso era um suporte para o vendedor. Você tem também um outro display que mostra nesse cubo a interferência da luz na cor. Então, você tem uma luz mais amarelada, a luz do dia, enfim. Você tem uma série aí de possibilidades, né, que você tem, que esse display pode te ajudar na escolha de produto. Aqui que eu falo, né, você tem essa tinta epóxi de aplicação no chão, então ela está aplicada no próprio espaço. Então, você tem a brilho, semibrilho, enfim. Você pode, com esses produtos aplicados, né, você incorpora a arquitetura na exposição do produto, né? E essa área, que é uma área de atendimento, ela pode ser uma área de atendimento, ela pode ser uma área de cursos, aberta e integrada na loja. E você tem aqui o piso de madeira, a parede e o teto. E esse piso, ele tem aplicado uma série de vernizes. Vocês veem aqui, ó, esse espaço aqui que tem demarcações. Então, você tem os tipos diferentes de vernizes, né, aplicado para você escolher, e como ele fica no piso, na parede e no teto, né? Então, aí já é uma outra que virou um grande display essa área, né? Então, ficou um espaço super agradável, um espaço bem cênico, né? E que você tinha o display, desde os displays mais simples de textura, onde você precisava de uma área maior para mostrar a performance do produto, como você tinha, por exemplo, você tem tinta para metal, todos os displays que estão aqui são de metal, com a tinta aplicada, para você ver como é que fica
a aplicação no produto. Então, a loja ficou toda experiencial mesmo sendo um espaço pequeno. E como eles têm também produtos de decoração, a gente fez um loungezinho de espera, complementar, com os produtos que as lojas deles comercializam também num outro ambiente, né? E aqui a parte de operação da loja, que é bem simples. Então, a gente conseguiu integrar, mesmo num espaço compacto, todos os serviços que eles têm de uma forma bem experiencial e aplicado nos displays de loja. E aqui acho que tem mais um filmezinho agora. E aí, a gente vai agora para o terceiro case, que é a loja do mecânico, que é voltada para um público mais de mecânicos, autoelétricos, borracheiros e consumidor final. Uma coisa que eu achei super interessante, que foi exatamente esse cliente que ele veio do mundo digital para o físico. E quando eu comecei a pesquisar a loja do mecânico, meu queixo caiu. Esses números nem estão atualizados, que são da época, mas são 15 milhões de acessos mês que eles têm pelas páginas deles, mais de 1 bi de páginas visitadas, 1 bi de gente visitando as páginas, mais de 200 mil pedidos mês e mais de 1.000 colaboradores. Essa é a operação que ninguém de nós conhecia. Olha, esse país, quantas lojas do mecânico tem em outros segmentos e a potência que a gente tem escondida, né? Nem tanto, porque agora eles estão num plano de expansão bastante agressivo. E, então, foi esse o início do projeto que a gente teve com esse cliente. Então, na realidade, a ideia é eles saírem do mundo digital, que eles estão passando, até já passaram, né, do digital dos produtos que eles vendem para o marketplace. Eles estão comercializando hoje uma série de outros produtos, mas eu não quero dar spoiler, eu quero que o Tiago depois comenta, que ele tem muita coisa para falar legal sobre esse projeto. Então, a gente tinha um desafio aqui, né? Eles têm lá, eles têm 70 mil produtos, SKUs, 70 mil SKUs, e a gente tinha um espaço para 7 mil SKUs. Então, a gente tinha que trazer toda essa retaguarda de produto, essa quantidade de produtos para o espaço físico. E é claro que você tinha que lançar mão do digital, né, para poder fazer a gôndola infinita, para fazer a cauda longa, a gente chama como quiser, tem várias maneiras, mas a gente tinha que trazer tudo isso para dentro do ponto de venda. Ao mesmo tempo, a gente tinha que ter uma estrutura de loja que não afastasse o público final deles. Tinha que ser uma loja bacana, agradável, e que se conectasse com o mecânico, com a pessoal de autoelétrico, de borracharia, enfim. A loja tinha que se conectar. Eles chegaram a fazer algumas experiências, uma loja até interessante, pequena, mas não tinha essa conectividade no nível que eles pretendiam que tivesse. Então, a gente procurou, foi uma reforma de um ponto comercial, a gente procurou trazer materiais e desenvolver os displays e os equipamentos que tivessem uma conexão, por exemplo, esse display desenvolvido tinha uma conexão com essas caixas de ferramenta, os materiais, enfim. A gente pesquisou uma gama de materiais que tivessem essa conectividade com o negócio deles, né? Um outro ponto importante, eles têm uma operação de retaguarda, um hub de distribuição muito forte. Então, a loja tem um tamanho que não traduz o tamanho da operação deles. Então, a gente fez a conexão da loja com o depósito, né? Essa parte aqui atrás desses caixilhos é o depósito deles e o hub de distribuição. E do lado de cá está a loja.
Então, a gente fez essa parede transparente, a gente fez um caixilho grande e a gente mostrava toda a operação de retaguarda na loja, para, pelo menos um pouco, a gente mostrar a pegada desse cliente, né? E aí a gente fez uma estrutura, claro que a gente teve que fazer um teto escuro, porque o prédio não era uma reforma, a condição do prédio não era mais adequada, inclusive o pessoal da Fest fez toda a parte de reforma do espaço, foi um parceiraço nosso, e foi um projeto muito interessante nesse sentido. Então, a gente tem toda a parte de exposição de produto na foto anterior que a gente mostrou para vocês, e do lado, aqui no término das gôndolas, e lá do lado direito era a conexão com o depósito, a gente fez uma área meio multiuso. Então, vocês têm aqui no fundo, vocês têm a área de treinamento, que a gente fez questão de deixar aberta. Aqui mais atrás, a gente tem uma área com essa tela multimídia, com um espaço para vendedores mais especializados, que ajudariam os clientes que estão montando as suas oficinas. Ele consegue, levando o seu projeto ali, fazer uma simulação do espaço, e o vendedor técnico tem condição de oferecer o produto adequado para o tamanho do negócio do cara, né? Se ele tem um negócio pequeno, médio, grande, então ele tem condição de oferecer os produtos que mais se adequam à necessidade desse cliente que está começando ou está reformando seu espaço. E aqui a gente tem uma grande estação onde você tem acesso a todos os 70 mil itens, né? Então, esse espaço ficou um espaço para evento da própria loja, para o evento da indústria, e ele é meio multi, né? Todas as peças são com rodízio, quer dizer, eu consigo reformatar o espaço de acordo com a necessidade. Aqui a área das simulações, da venda técnica, a área de cursos. Eu não sei se vai entrar. Aí a estação, então, quer dizer, as estações estão distribuídas não só nessa grande estação online, como nas pontas de gôndola, nos espaços dentro da loja, né? Toda com etiqueta eletrônica, porque ele tinha um problema muito sério de atualizar no site e a loja acompanhando o preço do site, que vocês vendem o mesmo preço do site na loja. Então, quando ele faz a atualização, a loja atualiza pelas etiquetas eletrônicas. Então, tinha uma série de detalhes aí que a gente tinha que resolver, né? Que a gente tinha que trazer para o projeto e resolver a parte operacional. Então, a gente sempre se preocupa no começo do projeto em resolver a questão de operação de loja, né? Porque não adianta ter a loja bonita e operacionalmente não funcionar. Então, a gente trabalhou nesse sentido, né? Acho que atingimos os objetivos. E, deixa eu ver uma coisa aqui. Agora tem um filme também sobre eles. Nos 3 projetos, a gente procurou fazer uma loja democrática. Você vê que tanto o público específico, nesse caso, por exemplo, o mecânico, o eletricista, o marceneiro, o consumidor final, ou seja lá quem for, ele entra nessa loja tranquilamente, ela é super democrática. Aliás, os 3 projetos atingiram esse objetivo, que também é uma coisa muito importante, porque normalmente no briefing vem uma demanda nichada. Meu público é A, B, meu público é C, D. Agora, se você consegue abrir essa gama de atendimento, e meu tempo esgotou, significa que você está atingindo os seus objetivos no projeto. Não só em termos de público, de classe social, público feminino, masculino, enfim. A gente coloca de uma forma democrática, no sentido mais amplo da palavra.
A gente é muito apaixonado pelo que faz, né? Tem as meninas da Seis aqui, elas sabem que estão há muito tempo no mercado também, e outros escritórios. Então, a gente se dedica. Então, eu estou há quase 40 anos no varejo, mas o que me move é essa paixão da gente chegar e trabalhar e saber que a gente pode contribuir, acrescentar. E eu espero que a gente possa ter dividido um pouco com vocês isso e vocês levarem alguma experiência para o negócio de vocês. Obrigado. Marcos, qual que é a importância hoje do designer para o negócio, para o varejo? Dentro do varejo, acho que a importância do design está na costura de todas as disciplinas que compõem um ambiente de loja. Então, um escritório como o nosso, por exemplo, que tem o foco no design, ele costura a arquitetura, o layout de loja, o desenho de mobiliários, o VM, a comunicação visual. Ele faz essa costura, né, e transforma isso num ambiente agradável para o consumidor. Então, esse que eu acho que é o papel principal do design no ponto de venda. Para conseguir fazer um bom trabalho, o que o cliente precisa saber para te passar de informação? Ele precisa saber, por exemplo, suponho, quem é o consumidor dele. Na realidade, essa pergunta é bem interessante, porque nós trabalhamos todos, e tudo se trabalha com informação. Então, quanto mais informação você tem, mais você atinge os objetivos no projeto. Então, a gente sente isso e até nós estamos investindo numa área de planejamento e pesquisa para ajudar até o cliente na formação do briefing. Porque às vezes o cliente sente a necessidade, ele sabe que ele precisa mudar, mas ele não entende muito bem o que ele precisa. Então, nem sempre o briefing que ele passa é a real necessidade dele naquele momento. Então, com essa área nossa do planejamento e pesquisa, a gente consegue tirar do cliente, fazer uma avaliação do que ele realmente precisa e devolver isso para ele, para ver se realmente bate com a necessidade dele. E aí a gente traduz e nos ajuda também a traduzir para a nossa equipe. Então, essa parte da informação é muito importante para um cliente que quer fazer mudanças, mas às vezes não sabe muito bem onde mudar, né? Interessante isso. E hoje o design ele é usado em segmentos diferentes daqueles habituais, moda, farmácia, né? Como é que vocês estão trabalhando lá na Designer do Varejo isso hoje? Essa diversidade, esses clientes têm aparecido mais, têm necessitado mais desse tipo de trabalho? Na realidade, o que acontece é que todos os escritórios estão acostumados a trabalhar com grandes marcas, né? Que elas são mais relevantes, que elas trazem uma visibilidade maior, mas existe uma faixa intermediária de clientes importantes, grandes e que não aparecem tanto, que não estão muito no dia a dia. Então, na maioria dos eventos, das palestras que a gente participa, normalmente se fala muito de moda, do varejo alimentício, de farmácia. E existem outros segmentos muito importantes e que estão carentes do desenvolvimento de projetos de omnicanalidade, de projetos mais vanguardistas, que necessitam disso. E é isso que a gente procura trazer nas nossas palestras. Quando a gente apresenta cases, a gente traz cases que não são tão comuns e que a gente possa mostrar essa diversidade, né, essa diversificação, na realidade, de marcas, produtos e negócios diferentes para o público, né, para o público da área de design, arquitetura, de varejo. Entre os cases apresentados hoje, vai ter o da loja do mecânico, que realmente não é um habitual segmento de procurar isso. O resultado desse trabalho, você acha que ele está dentro do que vocês tinham imaginado como objetivo? E o que você acha que mudou tanto na loja do mecânico depois da atuação da designer no varejo? Na realidade, a loja do mecânico foi um cliente que nos surpreendeu. Eu nem conhecia a loja do mecânico. E, na realidade, eles eram um cliente
virtual. Eles começaram o seu negócio virtualmente, pela internet. E eles fizeram um caminho inverso que todo mundo faz. Eles saíram do virtual e vieram para o físico. E quando eu peguei os dados, as informações desse cliente, pô, ele tem uma quantidade de acessos impressionante. A quantidade de clientes, são mais de 1.000 funcionários, a venda pela internet super parruda. Então, a gente fez o caminho inverso. Isso foi muito legal, esse projeto dentro do escritório, que ele saiu do mundo virtual, veio para o mundo físico, ele tinha uma gama de 70.000 produtos e ele tinha um espaço onde a gente tinha que colocar só 7.000 produtos e a gente usou a tecnologia para fazer a cauda longa, a gôndola infinita, que a gente chama, para poder trazer dentro do espaço físico toda a gama de produtos que o cliente comercializa. E, por outro lado, é um ponto de contato que o cliente tinha, que era só virtual com seus clientes, e agora ele tem um ponto de contato físico. Então, a gente tinha que trazer um espaço que conversasse com o borracheiro, com o mecânico, com o eletricista, que é o público-alvo dele. Então, ele tinha que se sentir à vontade nesse ambiente. Então, os desafios foram esses: trazer a tecnologia na medida certa, não só na frente de loja quanto na retaguarda, entender operacionalmente como esse cliente funciona e tentar traduzir isso para dentro da loja, num espaço agradável e que ele pudesse ter um espaço também multiuso para eventos, para uma série de atividades que eles têm, que eles precisam de um espaço vivo na loja. E a gente também fez uma coisa muito interessante, que a gente fez uma conexão da loja com o depósito com uma parede de vidro, com caixilharia larga, para que o cliente, quando circulasse pela loja, visse a operação de retaguarda, que é uma operação parruda, né? Ele tem um hub de distribuição muito forte. Então, dessa maneira, o cliente vai entender a grandeza os clientes do meu cliente vão entender a grandeza do trabalho e da entrega que nosso cliente tem, no caso a loja do mecânico. Então foi um trabalho muito interessante nesse sentido. Muito bom, Morrone, obrigada, viu?